Olá, você que nos acompanha nesse momento. Nós estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Histórias das Copas. Já estamos chegando ao quinto episódio, né, do Histórias das Copas. E hoje quem está comigo novamente é o nosso amigo Luiz Souza para estar fazendo também esse podcast. E aí, Flávio, beleza para todos aí? Um abraço para todos os nossos amigos ouvintes, internautas ligados no nosso Histórias das Copas. Rapaz, já tive um bocado de feedback aí, viu? Já dos primeiros episódios aí, a gente já assistindo, já teve muita gente já falando aí, rapaz, gostei do conteúdo, né? E pessoas de diferentes estados, viu? Olha Até aí. fora do Ceará, já dando um feedback a respeito aí do nosso Histórias das Copas. Eu acho que, segundo as minhas contas, estamos bem na metade agora, praticamente. Pouco menos da metade. Pouco menos da metade, né? Mas é assim, a gente vai seguindo aqui com Histórias das Copas. Já falamos aí muito, já falamos já nos episódios anteriores vários capítulos desse evento bacana, que é a Copa do Mundo, que é realizada em quase 4 anos. Hoje vamos falar de uma Copa que não foi boa para os brasileiros não, né? Mas para não falar muito do Brasil que foi ruim para o Brasil, vamos falar de quem foi se garantir nessa Copa, né? Pode-se dizer que foi a Copa de 86, foi a Copa, né, que ela ia ser disputada na Colômbia, a época dos anos 80 na Colômbia, né, Flávio? O cartel colombiano, cartel de Medellín, cartel lá da Colômbia tinha muitos. O tráfico de drogas era forte naquela época lá e tem sua função, mas antes a economia girava em torno disso, né? E assim estava atraindo, né? Vendo aquelas condições todas, mas batia muito a questão a questão do cartel eram pessoas que eram ricas, pessoas que enricavam e faziam com que outras pessoas irem prosperando, mas o país em si, a Colômbia, vivia uma triste realidade em relação à economia naquela época, né? Tanto que foi já debatido onde ia ser a Copa de 86, em 82 já estavam conversando, né, onde é que ia ser, quando estava sendo a Copa da Espanha, né, já estavam batendo um papo aí a FIFA e as entidades e os países para ser onde é que ia e ver onde é que ia ser. Foi oferecido para a gente aqui para o Brasil, o Brasil não dá para mim agora não. Aí foi oferecido para os Estados Unidos e para o Canadá, também não quiseram. E aí, o que pensaram? Vamos fazer em 86, vamos fazer no México. O México vai. Aí o México olhou assim, a economia do México estava boa também naquela época, não estava essas mil maravilhas, estava acessível para poder receber uma Copa do Mundo. E assim, em curto intervalo, pode-se dizer assim, que foi 16 anos, né? Isso, 16 anos, foi o país que teve um curto intervalo de Copa do Mundo em seu período, né? De 70 e de 86. Foi o país em que recebeu a Copa do Mundo em um curto intervalo de espaço de tempo. Acredito que dificilmente irá se repetir isso novamente, porque teve o Brasil recentemente. O Brasil já não quer mais sediar. Tem vontade de ter, mas não tem condições no momento. Um país europeu aí está há muito tempo, a Itália está há muito tempo sem sediar a Copa, deixa eu ver aqui, uma Espanha, vários países ainda estão há muito tempo aí sem sediar uma Espanha, a Inglaterra, né, com seus estádios luxuosos. Mesmo que a Copa seja sediada até na Alemanha, não vai ser esse mesmo curto período aí, né, que a Alemanha foi em 2006, dificilmente ocorrerá uma questão dessa, um curto espaço de tempo assim. E assim, a Copa do Mundo ela começou com mais de 100 países, né, nas eliminatórias, né, Flávio? Só crescendo, né, o número de países em relação às eliminatórias. E nessa Copa, novamente, 24 equipes, mas dessa vez mudou o formato novamente, né? Seria dividido em 6 grupos com 4 equipes. Os 2 melhores de cada grupo se classificavam para as oitavas de final e também os 4 melhores terceiros colocados se classificavam fazendo as oitavas de final. Então, já mudou.
para uma zebra aparecer na situação dessa é bem facinho, viu? Os 4 melhores terceiros, né? Pois é, É bem facinho. E em relação ao Brasil, né, nós estamos falando aqui que não foi muito bem, né? Depois a gente vai falar dos destaques da Copa. O Brasil chegava até com um grande time, né? Apesar dos problemas internos, como teve o corte do Renato Gaúcho por conta de indisciplina, e por conta do corte do Renato Gaúcho, o lateral Leandro ele também não aceitou jogar na seleção brasileira. Também teve uma troca de treinador, o Evaristo de Macedo saiu, voltou o Tele Santana, que foi o treinador da Copa de 82, mas mesmo assim o time era muito bom. A seleção brasileira tinha o Sócrates, tinha o Júnior, tinha o Falcão, tinha o Miller, tinha o Careca, o Zico, então era uma boa seleção, uma seleção que chegava forte também para a Copa do Mundo, e foi bem. Não conseguiu o título, né, mas saiu invicto da Copa. O Brasil venceu as suas 3 primeiras partidas, contra a Espanha por 1-0, contra a Argélia por 1-0 e contra a Irlanda do Norte também por 1-0. Venceu nas oitavas de final contra a Polônia por 4-0, então nesses 4 primeiros jogos o Brasil não havia tomado gol na Copa. Foi tomar gol apenas contra a França, onde empatou em 1-1, com o gol do Platini aí pela França e o gol do Careca do Brasil. E o Brasil foi eliminado nos pênaltis, perdendo por 4-3. E o grande vilão dessa Copa foi o Zico. O Zico, no tempo normal, o Brasil teve uma chance de se classificar, teve um pênalti, mas o Zico acabou desperdiçando e ficou marcada aí essa Copa do Mundo de maneira negativa para ele. E a seleção brasileira não conseguiu, então, se classificar e ficou pelas quartas de final contra a França. Conheço pessoas que receberam dos seus pais o nome de Michel Platini depois dessa Copa, viu? Eu tenho conhecimento disso, viu? Que foi um duro golpe pro Brasil, né? O Brasil que até então, 86 já tinha jogado até a Copa melhor do que a de 82, né? Tava aquela grande expectativa, eita, agora vai. E assim, já tava 16 anos sem ganhar um título. O Brasil que era o tricampeão da Copa, tava 16 anos sem ganhar um título. E assim, aquela expectativa, eu não sei as informações que eu apurei, mas pode-se dizer que até a expectativa maior já dentro da Copa, pode-se dizer que a expectativa da seleção brasileira na de 86 estava maior já do que a de 82, né? Porque eu tinha um time mais encorpado, um time mais forte do que a de 82, e estava tendo uma campanha melhor do que a de 82. Mas parou aí pelo caminho aí pela França, né? E o grande destaque da Copa, né, Luiz? Agora já entrando nos destaques, né? Foi a Argentina. A Argentina, grande destaque dessa Copa. Não a Argentina, mas eu digo Maradona, né? Um cara que nem jogou muito, né? Um cidadão que nem jogou muito. Diego Armando Maradona, né? Podemos dizer que ganhou a Copa do Mundo sozinho. Foi o grande destaque dessa Copa. Ele só não fez chover no México, né? Podemos dizer assim. E a grande partida que ficou marcada na história de todas as Copas, podemos dizer, foi a partida contra a Inglaterra. Até mesmo muitos acabam esquecendo até a final, né, dessa Copa do Mundo e se lembram das quartas de final, que foi contra a Inglaterra, onde a Argentina venceu por 2-1, com aquele emblemático primeiro gol do Maradona, com gol de mão. A famosa La Mano de Dios, né, como ele mesmo chamou, o Maradona. Então foi um gol polêmico, o juiz acabou não vendo. Foi um lance, para mim foi escancarado, né? Dava para perceber claramente que foi com a mão, mas o juiz acabou validando esse gol do Maradona. Também o segundo gol do Maradona nessa partida foi emblemático, e a Argentina então enfrentou a Bélgica na semifinal, venceu por 2-0 novamente com 2 gols de Maradona, e o Maradona só não marcou na final, né? Mas ajudou com assistências contra a Alemanha, onde a Argentina venceu por 3-2, sagrando-se então bicampeã. Flávio, essa Copa até então tinha sido a Copa em que os brasileiros tinham mais assistido, viu, na época. Porque na época foi a Globo, a Manchete, antiga TV Manchete, o SBT e até uma parte da Record TV estava transmitindo a Copa. Então estava bem aberto o sinal aí, tinha muitas pessoas, só que ainda deu a capacidade de muita gente assistir, né? Muitas possibilidades, pode dizer assim, mas não era muita gente ainda que tinha na década de 80 um televisor em casa, mas o que tinha de canal aqui no Brasil transmitindo a Copa do Mundo em 86 era um dos maiores até então, né? E assim, né, 86
conforme você disse, aí o Maradona só não fez chover nessa Copa, que 86, Copa de 86. Muitos videogames foram os primeiros videogames relacionados ao futebol foram baseados, né, também com essa Copa de 86, com os gráficos, todas essas questões aí, mais algo mais robusto para os jogos de videogame serão só na década de 90, que a gente vai estar citando nos próximos capítulos. Mas, em relação a essa Copa de 86 também, ainda o Brasil estava uma questão medonha, que não cediu a Copa de 86, além da situação financeira, também a questão política do país, estava uma mudança bem grande aqui no Brasil também, em relação à política, muitas mudanças na década de 80, e assim, era impossível realizar um torneio de tamanha dimensão na época aqui no Brasil. Fechou 86, agora vamos para 90. Só destacar na final, né, que destaque brasileiro, um destaque brasileiro na final, que foi o árbitro novamente. A gente falou do Arnaldo César Coelho em 82. Novamente, essa final foi um árbitro brasileiro que apitou entre a Alemanha e a Argentina, onde a Argentina venceu por 3-2. Foi o árbitro Romualdo Arpe, e também brasileiro. Então, mais um ato, o Brasil aí, então podemos dizer que teve 2 brasileiros aí nessas finais de Copa, 82 e agora em 1986. Mas ele não foi muito... ele apitou essa Copa do Mundo, nessa final e tudo, mas ele não teve uma fama como foi o Arnaldo César Coelho, né? Mas também tem Então podemos deixar de destacar aqui, né? Mais um árbitro brasileiro aí que apitou esta Copa do Mundo, na final de Copa do Mundo, Copa de 86. Agora vamos para a Copa de 90. Olha, não, só ainda sobre 86. 86, a Argentina foi campeã em cima da Alemanha. Pronto. E agora a Copa de 90, a Alemanha deu troco, né? Praticamente, né? Copa de 90. Foi a 14ª edição da Copa do Mundo, que ocorreu entre 8 de junho a 8 de julho de 90. O evento foi sediado na Itália, tendo partidas realizadas em Milão, Roma, Nápoles, Turim, Bari, Verona, Florença, Cagliari de Bolonha, Udine, Palermo e Gênova. E assim, foram várias cidades lá, né, na Itália, e ela foi disputada pela segunda vez na Itália, né? A primeira foi em 34, conforme já falamos dos episódios anteriores, né? E agora, teve um intervalo maior, então, que a do México, né? A do México foi apenas 16 anos. Essa foi um intervalo bem maior do que a do México. A atual campeã Argentina jogou a partida de abertura contra Camarões. A vitória dos camaroneses foi a primeira surpresa do torneio. E só antes da gente falar um pouco do Camarões, a Itália foi escolhida para sediar a Copa, e muito por conta também do Calcio, né? Que era o campeonato italiano, que estava bem forte. O Maradona, inclusive, jogava no Napoli na época. Então era bem forte esse campeonato e tinha um destaque, então, para a Itália. A Itália, então, conseguiu sediar essa Copa do Mundo justamente por conta disso. E também porque tinha poucos concorrentes. O único concorrente, basicamente, era a União Soviética, mas preferiram escolher a Itália para sediar essa Copa. E assim, essa Copa de 90, já que você citou a União Soviética, foi a última Copa do Mundo da União Soviética, né? A última vez em que a União Soviética participou, porque ela foi dividida no início da década de 90, que assim teve a sua separação e não prosseguiu mais usando esse não, foi bem repartido aí. Foi a última Copa da Alemanha Ocidental, né, também, porque em 1989 foi a queda do Muro de Berlim, que dividia, né, entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e essa foi também a última Copa, podemos dizer, da Alemanha Ocidental. E isso deu um gás para os jogadores também representarem o país e conseguirem, podemos dizer, comemorarem o início de uma nova era com o título de Copa do Mundo. Aí, Luiz, você estava falando... Ela terminou, só para pegar aqui um dado que eu falei aqui, a União Soviética foi separada em 91, né? Eu falei no início da década de 90. Ela foi separada em 91, mas ainda ela virtualmente, ela ainda disputou a Eurocopa de 92, né? Mas
mas logo em seguida já foi usado como a Rússia já, né? Sim, Flávio, desculpa te cortar. Você estava falando do Camarões, né, que venceu a Argentina. Sim. E Camarões foi uma das sensações da Copa do Mundo. Ela se classificou sendo líder do grupo, que como você pontuou, que tinha a Argentina. Nas oitavas, o Camarões venceu a Colômbia, venceu por 2-1 a Colômbia do famoso goleiro Higuita, né? Aquele goleirão que fazia a defesa de escorpião. Aí o Camarões conseguiu essa vitória com 2 gols do Roger Milla, que tinha 38 anos. Inclusive, um dos gols foi uma falha do Higuita, que sai driblando todo mundo lá pro meio de campo. E um dos gols, o atacante do Camarões roubou a bola do goleiro e conseguiu marcar o gol. E a seleção camaronesa só foi eliminada para a seleção da Inglaterra. Perdeu por 3-2, com destaque para o Lineker novamente, atacante da Inglaterra, que marcou 2 gols. E a Camarões foi a primeira seleção africana a chegar a uma quarta de final de Copa do Mundo, né? Vale também salientar isso aí, né? Mais ainda sobre a Copa de 90, né? Tem a Argentina cresceu na Copa, ela chegou fraca, perdeu para o Camarões na primeira rodada, né? A abertura logo. E assim a Argentina foi crescendo nessa Copa. A Argentina se classificou em terceiro, viu? Olha aí, ó. A Argentina se classificou em terceiro. Foi salva usou o argumento lá debaixo do braço, né? Da competição, né? Mas e assim, né? Foi a Argentina, conforme eu falei, né, a Argentina foi crescendo e foi crescendo na competição. Até que teve jogos decisivos para a Argentina, né, no decorrer dessa Copa, né, Flávio? Sim, inclusive o jogo que a Argentina destacou, né, vamos dizer, foi contra a seleção brasileira. O Brasil tinha uma boa equipe, falando agora da seleção, né, mas não fez uma boa Copa. O Brasil jogava com 3 zagueiros, tinha um bom time, tinha o Tafarel, tinha o Mauro Galvão, o Jorginho, Primeira Branco, Copa do Tafarel, né? O Dunga, o Careca, o Miller. E o Brasil foi eliminado para a Argentina de Maradona, perdendo por 1-0 com o gol do Canidia, naquele jogo lá da famosa água batizada. Lateral branco, ele pediu a água para o massagista da Argentina e depois de beber essa água ele ficou zonzo. Ele estranhou, até mesmo porque essa água não foi do mesmo frasco da garrafa de Maradona, né? Depois do jogo ele dormiu no ônibus e no outro dia ele também ficou sonolento. Em 1993, o massagista confessou que em uma maleta tinha água para os argentinos e em uma outra maleta tinha água para os brasileiros. Então o Brasil ficou aí pelo caminho contra a Argentina. Nesse jogo ficou marcado por essa água batizada, né? Escalação do Brasil, Tafarel no gol, Moza e Mauro Galvão, rapaz. Grava muito. Não é porque era do Vasco, não vou, sou suspeito de dizer isso, né? Ricardo Gomes também era um baita zagueiro, Dunga e Alemão no meio de campo, o Jorginho na lateral, atual treinador do Vasco, né? O Branco na esquerda, o cidadão para ter um chute esse Branco. O Valdo no meio e o Careca e o Miller na frente. Eita, timaço, mas infelizmente ficou pelo caminho, né? E assim, né? Ainda tinha um baita banco ainda, com a Cássio, né? Que era o goleiro do Vasco. Rapaz, eu vou te contar. Renato Gaúcho no banco. Rapaz, era um timaço já 90, mas infelizmente ficou pelo meio do caminho aí, Copa de 90. Essa história da água batizada eu vou te contar, viu, cara? Eu vou te contar, é um negócio que a galera usava de cada artifício, mas só que hoje dificilmente tem ainda suas aberturas para que ocorra isso, claro que tem. Mas só que é muito mais difícil hoje em dia que isso ocorra, né? Essa questão da água batizada e outras situações. Então podemos colocar que a Argentina usou de trapaça pela segunda Copa, que foi contra a Inglaterra em 86, teve aquele gol de mão, né? Do Maradona. Os brasileiros são suspeitos para usar esse artifício aí. Contra o Brasil, agora a água batizada, né? Então podemos dizer que a Argentina usou de trapaça nessas 2 Copas. Rapaz, o que eu tenho aqui a citar também era a bola da Copa de 90. Ela tem uns traços que lembram muito a bola da Copa de 70, né? A bolinha branca com os desenhos pretos. Aí, eu acredito que a Adidas deve ter feito algum contrato aí com a FIFA por muito tempo, porque há muito tempo já faz as bolas da Copa. O que eu citei aqui também, né? Eu já tinha citado aqui sobre o 86, sobre os videogames, né? E a aparição maior sobre os videogames, falando sobre os jogos de Copa do Mundo, começou também
os mais desenvolvidos aí com essa da Copa de 90, né? Onde a galera já começou a jogar o videogame com Copa do Mundo. Na época, a Rede Manchete também transmitiu, a Globo, a Bandeirantes, né, voltou a transmitir, o SBT, e assim tinha uma grande quantidade de emissoras aqui no Brasil transmitindo aquela Copa, e que, à medida dos anos que ia passando, mais televisores iam aumentando nas residências da população, nas residências, né, dos domicílios brasileiros. E ainda também, outra coisa também, Flávio, que a gente também tem que destacar aqui, é que também foi a última Copa da Tchecoslováquia, né? Teve as repartições no início da década de 90. O início da década de 90 foi repartida em Eslováquia e República Tcheca. E assim, também foi a última Copa da Tchecoslováquia, né? Então, foi a última Copa da União Soviética, a última Copa da Alemanha Ocidental e a última Copa da Tchecoslováquia, né? Então, essas seleções que vinham de uma época mais antiga, né? A gente vem falando sobre essas seleções e essa foi a última Copa delas, tinha uma participação delas em Copa do Mundo, com essa denominação, podemos colocar assim, né? Porque elas acabaram se dividindo e a Alemanha acabou se unificando. Você citou aí também a Iugoslávia, também foi a última da Iugoslávia. Pronto, viu? Mais uma. Iugoslávia que repartiu assim, em vários países aí, né? Flávio Moisés, o que mais vai falar na Copa de 90, né? Final, né? Contra a Alemanha, Argentina e Alemanha. Podemos dizer que foi a revanche aí da Alemanha, porque havia perdido para a Argentina anteriormente em 86 por 3-2, e agora a Alemanha venceu a Argentina por 1-0 com um gol de pênalti, né? Marcou aí pelo Bremer, que foi o defensor da Alemanha, marcou esse gol de pênalti, e a Alemanha então se igualou ao Brasil, tricampeã do mundo. E eu falei no episódio anterior que o Zagallo tinha sido o primeiro e o único até o momento a vencer como jogador e como treinador. Beckenbauer também alcançou esse feito nessa Copa do Mundo, ele era o treinador da Alemanha. E também a rivalidade, né, de personagens era a rivalidade entre Maradona, pela Argentina, e Lothar Matthäus, da Alemanha, que até há uns anos aí atrás até treinou o Atlético Paranaense aqui no Brasil. E foi bem emblemática a transmissão da Copa. Focaram sempre quando a entrega da taça de 86 para a Argentina, focaram logo o Lothar Matthäus e o Maradona, né? Ambos, né, de acordo com as suas situações complicadas. Aí a Copa de 90 focaram lá o Lothar Matthäus levantando a taça e o Maradona de cara ruim lá. Eu acho engraçado essas gerações de imagens das TVs aí em relação às Copas do Mundo, né? O que mais, meu caro Flávio Moisés, acrescentar mais esse episódio aí, onde tratamos sobre a Copa de 86 e a Copa de 90, né? A rivalidade entre Brasil... A rivalidade entre a Argentina e a Alemanha, né? O Brasil ficou com um mero coadjuvante nessa Copa, viu? Então é isso, Luiz. A gente fica por aqui, né? Mais esse episódio, convidando os nossos amigos a estarem acompanhando também os episódios anteriores. Você que acabou perdendo, acabou nos conhecendo através desse episódio, você pode voltar e assistir os outros episódios que a gente tratou sobre as outras Copas do Mundo, né, anteriores a essas que a gente falou, de 86 e 90, e você pode conhecer um pouco mais sobre as curiosidades, sobre as informações, os times que foram, as seleções que foram campeãs, através das redes sociais da Rádio Ceará, tanto no YouTube como no Facebook. No próximo episódio, vamos falar de É tetra! Até que, enfim, vai acabar o jejum, né, Luiz? Um bom tempo sem ganhar a Copa, o Brasil vai retornar a ser campeão de uma Copa do Mundo no próximo episódio. Então a gente convida a ficar de olho já nas redes sociais para também acompanhar o próximo episódio do Histórias das Copas. Até mais, valeu, até o próximo episódio. Fique lá ligadinho com a gente, acompanha as redes sociais, com todos esses canais aí que o Flávio citou aí, acompanha a gente aí, fique ligadinho aí para você não perder nenhuma história aí, lá do início até no decorrer aqui, até o fim, viu? Fique ligadinho com a gente. Até mais, valeu, obrigadão.